aqui. Esperar a Jéssica vai escrever e você também tendo uma boa visão, tá? Não sei como é que você vai estar assistindo essa aula. Tem gente que assiste na TV, então fica um quadro bem aberto para você poder já escrevendo durante a aula. Ou caso contrário, o quadro vai estar no grupo, como sempre a gente faz, tá? Ok? Vamos lá então. Deixa eu completar meu copo d'água aqui. Obrigado, vida. Ó, vamos lá. Ó, vamos lá. Eu pontuei isso aqui e vocês tomaram nota. O que quer dizer terra que mana leite e mel. Tá? O leite e o mel é os únicos alimentos, tá? Nutricionais, são os únicos alimentos que não é derivado da morte. Tá? Toda carne é derivada da morte. Todo vegetal é derivado da morte. Toda carne. A carne que você consome, seja ela patinho, contrafilé, alcatra, chã, picanha, filé mignon, é derivado da morte. Um animal teve que morrer para você consumir aquele alimento. É um alimento que está vindo da morte para a vida. Quando você consome vegetal, no sentido geral, tá? Seja alface, couve, tomate, batata, seja o que for, feijão, trigo, seja o que for, é derivado também da morte, porque esse vegetal teve que morrer, porque ele foi arrancado da terra, e tudo que é arrancado da terra morre, porque a origem do vegetal é a terra. Ele é arrancado da terra, morreu, mas você consumiu, ele veio da morte para a vida. Os únicos alimentos que saem da vida para a vida é o mel e o leite. O leite, ele só é produzido porque a mulher acabou de dar a vida. Um animal também, mas colocando um ser humano, a mulher acabou de dar a vida. O leite está saindo da vida da mãe para a vida da criança. O mel também ele é confeccionado da vida da abelha para a vida nossa. O mel, não precisou nenhuma abelha morrer para o mel existir, para o mel ser confeccionado. Foi produzido da vida para a vida. Então é Deus dizendo, eu vou dar vocês para uma terra que está amaldiçoada. E quando a gente olha, a grosso modo, maldição é morte. Porque qual é a maldição do pecado? É a morte. Então quando a gente olha na martiologia, a maldição de Canaã é um lugar que tem morte. É um lugar de promiscuidade, porque onde impera o pecado, impera a morte. Porque o salário do pecado é morte. E não existe remissão de pecado sem morte. Ezequiel vai dizer que toda alma que pecar, essa vai morrer. Então, quando Deus fala que vai levar ele para uma terra que manda leite e mel, é Deus dizendo, quer dizer, vou levar vocês para uma terra que eu vou colocar vida nessa terra através da vida que coloquei em você. O lugar pode estar morto, mas eu vou colocar vida nessa terra por conta da vida que eu coloquei em você. E essa vida se chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pega isso aqui, pega isso aqui. Você já ouviu essa expressão? Parece que fulano está com um rei na barriga. A única pessoa que carregou um rei na barriga foi Maria. Rei dos reis. Tá? Que o seu rei não tem fim, é eterno. Foi Maria. Só que nós não carregamos mais um rei na barriga. Nós carregamos agora no coração. Porque a Bíblia diz, em João 14, versículo 23, Jesus dizendo, aquele que ama as minhas palavras, o meu Pai o amará, e eu e o Pai viremos a Ele e faremos morada nele. É Jesus dizendo, eu e o Pai vamos vir através do Espírito Santo e vamos morar nele. Oh glória!
é o Criador dentro da criatura. É a vida dentro da nossa vida. Porque Ele viveu a nossa morte para que a gente pudéssemos viver a vida dele. Oh glória! Pega isso aqui. Sempre que o diabo vê você caminhando em direção do propósito, ele irá te oferecer propostas e oportunidades na metade do caminho para te parar. Eu preciso tirar foto desse quadro aqui, porque eu tenho mais coisas para passar para vocês. Vamos lá então, preciso apagar esse quadro. Vou apagar. Deixa eu apagar com o paninho primeiro, se consigo. Se der bem com o paninho. Ah, o paninho mesmo. Tirei foto. Jesus. Pior que eu não posso nem falar. Não posso tocar na vá, na picadinha, não pode falar, diabo. Sabe a picadinha, né? Deixa aí de bastante, esquecido, Jesus, oh Jesus. Vamos lá. Deixa eu pontuar outra coisa aqui também, ó. Eu não poderia apagar o quadro naquela hora não, mas tudo bem. Meu Deus. Tirei foto, eu tenho que pegar aquela foto agora. Obrigado, Deus. Não pare na terra das oportunidades. Não pare. Não pare. Escrever aí. Eu vou retomar o quadro anterior que eu preciso pontuar ali. Tem uns 3, 4 textos ali que nós não pontuamos, não lemos. Entendeu? Eu sei que tem muita coisa, mas a gente precisa manter um certo equilíbrio para poder entregar tudo na sua totalidade. Às vezes a gente querer correr e perder algumas minúcias, né? Alguns pontos que serão de muita contundência, de muita relevância para a nossa vida, tá? Para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento e para o nosso ministério, para a gente poder levar para a vida. Tá? Eu preciso que vocês escrevam isso aqui, tá? Eu vou retomar o quadro anterior, que eu vou olhar no meu telefone, que eu apaguei o quadro, mas tirei foto, para colocar no grupo. Então eu vou retomar o quadro no telefone, para a gente poder falar um pouquinho daqueles textos e dar continuidade aqui, tá?
tomando um cafezinho, tá bem frio aqui. Servidos? Saudade de vocês, gente. Deus sabe quando a gente tá com saudade de vocês. Foi? Foi. Vamos lá então, deixa eu retomar o quadro aqui através do meu telefone. Gênesis 11, 31, 32. Isso. Obrigado, vida. Então, Gênesis capítulo 11, versículo 31 e 32, nós lemos no quadro anterior. Sim. Tá? Você viu da onde Abraão saiu, foi de Ur dos Caldeus, o seu destino era Canaã, ele parou no meio do caminho. Tá? E você agora precisa ver comigo que o versículo de número 32 vai falar sobre a morte de Terá. Porque Terá foi o que segurou Abraão em Harã. Pegou isso aqui não? Se você ver o capítulo 11, versículo 31, vai dizer que Terá e Abraão, Ló, Sara, o texto diz categoricamente, eles estão saindo de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Só que a Bíblia diz que eles param, olha o que diz o texto, para ir a Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. Aí o versículo 32 diz que foram os dias de Tera 205 anos e morreu em Tera, ou seja, Em Harã. aliás, perdão, e Tera morreu em Harã. Viu como é que a picadinha tinha esquecido? Morreu na metade do caminho. Isso aqui eu preciso pontuar, eu preciso ler. A gente precisa ler agora, antes de ler o capítulo 12 e o capítulo 13, a gente precisa ler Atos 7. Tá? Depois a gente volta tudo para outro texto. A gente precisa ler Atos 7. Olha o quebra-cabeça que eu estou montando para você entender de uma maneira muito profunda o que Deus está tratando com a gente hoje aqui. Olha Atos. Olha Atos. Atos dos Apóstolos 7. Do versículo 2 ao versículo 4. No versículo 32 do capítulo 11 de Gênesis, diz que Terá viveu 205 anos e morreu Tera em Harã, ou Harã, na metade do caminho. Pegando essa premissa, a grosso modo, com base em Atos 7, 2, 4, o que estava segurando Abraão em Harã era Tera. E olha o que diz em Atos 7, do 2 ao 4. Ele disse, é um discurso de Estevão que Lucas registrou, que Lucas deixou registrado. E ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, ou seja, em Ur dos Caldeus, antes de habitar em Harã. Se você pega, olha que quebra-cabeça lindo, vida, marca isso aí, marca, olha que quebra-cabeça lindo. Gênesis 11, 31 vai dizer que Terá saiu levando a Abraão, mas segundo Atos, quem apareceu para Abraão foi Deus, falando para ele sair. Só que na história veterotestamentária, é normal o nome do pai vir antes, por causa da honra. Mas Deus não havia aparecido para Terá. Deus havia aparecido para Abraão. Oh meu Deus, todas as vezes que Deus aparecer para mim e eu deixar o controle na minha vida na mão dos outros, eu vou parar no meio do caminho. Porque Deus apareceu foi para você, não foi para Terá. Deus tratou com você, não foi com Terá. Agora você vai confiar sua caminhada na mão de alguém que Deus não apareceu para ele? Que Deus não falou com ele? Deus falou com Abraão. Isso aqui é lindo, gente. Deixa eu pontuar isso aqui.
Quando Deus pede Isaac para Abraão, vai começar com Deus pedindo seu único filho, mas Abraão já tinha Ismael. Mas Ismael é vontade permissiva, Isaac é absoluta. Deus está dizendo, me dá o teu único filho. Deus está dizendo, eu não tenho compromisso com aquilo que você conquistou nos cambalatos da vida. Eu tenho compromisso com aquilo que eu te dei. Então traz teu único filho para mim. Abraão não conta para Sara, porque Sara não ia entender. Abraão não conta para Isaac, porque Isaac não ia entender. É Abraão dizendo, gente, eu já sei o que eu passei lá atrás, quando Deus já apareceu para mim, mandou eu sair de um lugar e ir para o destino. Eu coloquei a minha caminhada na mão de Teira. E eu parei na metade do caminho. Deus apareceu para mim. Ok, então eu não preciso falar para Sara, porque Sara não vai compreender. E Sara também não iria deixar matar meu filho. Deixo não. Então Abraão está deixando de falar com quem não vai compreender o que ele ouviu. E também não vai falar com o filho. Porque o filho vai correr mesmo no teu pé. E quem pega uma criança? Um adolescente de 12 a 14 anos? Que ali nesse contexto ali, Isaac já é grandinho. E quem pega? Um velho vai pegar uma criança? Pega nada. Então pega isso aqui, gente. Deus apareceu para você, falou com você. Então é responsabilidade de Abraão, primeiro, levantar de madrugada. Porque enquanto ninguém está vendo, eu estou cortando lenha. E agora eu levantou de madrugada para cortar lenha. Enquanto não tem ninguém vendo, eu estou preparando e estou indo em direção ao meu destino, que é o Moriá. Enquanto as pessoas estão dormindo, gente, Abraão já está longe. Quando as pessoas acordam, Abraão já está longe. Pega isso aqui. Quem se antecipa, governa. E detalhe, Deus não aceita oferta viva. Deus não aceita oferta viva, nem oferta sufocada. Para Abraão entregar Isaac no Moriá, Abraão teve que matar Isaac aqui dentro primeiro. Estou falando isso aqui para você entender o que Deus está falando com a gente aqui. Tá? Então, olha o contexto, né? Esse aqui é um contexto remoto, que não está no texto de Gênesis capítulo 11, versículo 31 e 32. É um contexto remoto, que traz uma propriedade muito grande, que diz que Deus apareceu para Abraão. Não foi para Tera, antes de habitar em Harã. Olha o versículo 3. Vamos lá, capítulo 7 de Atos, versículo 3. E disse-lhe, sai. Ó, deixa eu contar isso aqui, sai. Sai. Que é igual a pacadi. O que quer dizer? Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte e muito poderoso. Muito forte e muito poderoso. Muito poderoso, muito poderoso, muito poderoso. Aqui, amados, tá subindo um caminhão. Como ele tá com as coisas aqui, nossa área de aula é próximo à rua. Tá? Vai subir um caminhão, se caso vocês ouvirem um barulho de caminhão, tá? A gente vai tentar falar um pouco mais alto para a nossa voz sobressair, tá bom? Porque vamos fazer entrega de material aqui. É um caminhão basculhante. Não sei se você fala vasculhante ou basculhante. Não sei, mas é isso aí. Tá? É um caminhão, enfim. Escreva isso aí. Sai, tá? Essa expressão, é claro que essa expressão no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, é grego.
Só que essa expressão aqui é hebraica, tá? Quando Deus fala para Abraão sair no hebraico, é pakadi, que significa sair para você mesmo. Você nunca pode sair para os outros, tem que sair para você mesmo. Uau! Pega isso aqui, gente. Uau! É Deus dizendo, sai para você mesmo. É Deus dizendo para Abraão, se você ficar limitado à Tera, você não chega ao seu destino. E às vezes a gente está tão preso. Ah, gente, pega isso aqui, gente. Alá, se ergue, Jomanácia. Às vezes a gente está tão preso a lugares e a pessoas que a gente acaba se condicionando e aceitando aquela situação. Aqui tá bom. Só que, gente, independente de lugar, o que você tem que estar é no centro da vontade de Deus. Porque eu profetizo que você é uma semente. E toda semente dentro dela esconde uma grande árvore. E você vai produzir aonde Deus te plantar. Só que a grande problemática é a gente se apegar na terra. Lembra da caminhada do povo? É a caminhada, parada e estações. Está lá em Números. Caminhada, parada e estações. A grosso modo, era assim. Eu via a nuvem subindo. É a hora de desmontar acampamento. Para poder seguir a nuvem ou a coluna de fogo. O povo está peregrinando ao destino. Então, a orientação deles de parar e de caminhar é por conta da nuvem e da coluna. Então eles caminham. A nuvem parou, arriou, é hora da gente armar acampamento aqui. Só que nessa caminhada, estações e peregrinações, teve lugar que o povo ficou uma semana, um mês, um ano. Tá entendendo? Só que o perigo é quando eu me apego ao lugar. Aí a nuvem está subindo e é hora de caminhar. O pepino está começando a brotar. As abobrinhas, os alhos. Eu comecei a cultivar algo aqui, já tenho que ir embora. Então Deus está dizendo assim para vocês assim, não se apeguem a lugares, tá? Aonde Deus não colocou como destino. Tá? Harã, estou botando aqui, Harã estava no meio. Harã é um lugar de passagem que é primordial para você chegar ao seu destino. Nunca despreze pessoas nem lugares. Porque pessoas e lugares você vai encontrar saindo de Ur e indo para Canaã. Então pessoas você vai ter acesso, pessoas você vai encontrar, lugares você vai encontrar, mas só que eu nunca posso fixar o meu lugar por conta de Terá e um lugar aonde não é o meu destino. Porque Harã é a passagem. E Deus quer que você chegue a Canaã. Aí eu acho lindo o que Estevão está falando e Lucas registra, é que Deus está dizendo para Abraão, sai para você mesmo. Deus está falando para Abraão, não sai por causa de Terá. Porque você está colocando na mão de Terá a sua caminhada. Mas eu falei com você, não foi com Terá. Porque, gente, todas as vezes que você receber uma palavra do Senhor, pessoas que não vão compreender o que Deus falou com você, você não tem que falar nada. Porque pessoas, muitas das vezes, não vão compreender o que Deus falou com você. Aí olha que lindo, olha que lindo. Olha, só um lugar de café aqui, deixa eu Jesus. Olha que lindo. Capítulo 7, versículo 3. Obrigado, vida. Capítulo 7, versículo 3. E disse-lhe, sai, tá? Pakadi, sai para você mesmo, da terra e dentre a tua parentela. Deus não mandou levar ninguém. Deus mandou sair da terra e da parentela. Deus não mandou levar ninguém. Então, nunca inclua ninguém na tua caminhada e se esse alguém Deus não mandou você levar. Tá pegando isso aqui?
O problema é que eu quero ir para o meu destino, eu estou levando pessoas que não estão me agregando em nada. Pessoas que não estão contribuindo em nada. Estou falando isso aqui a grosso modo, tá vendo? Existem amizades que você automaticamente você tem que deixar. Tá? Por quê, gente? Uma observação aqui, gente. Pastor, o senhor está falando de cortar aliança com pessoas? Não. Tá? Eu estou falando de você ser seletivo com pessoas que passaram na tua vida. Tá? Existem pessoas que eu vou levar para a vida toda. Só que existem pessoas que passaram na minha vida e no momento que eu mais precisei, eu não pude contar. Que sabia da situação, sabia o que eu estava vivendo, sabia o que eu estava enfrentando, mas não estendeu a mão para me ajudar. E eu não julgo eles. Por quê? Porque não era processo deles me ajudarem. Era processo de passar sozinho. Porque existe coisas, gente, existe coisas que eu vou ter que passar sozinho. Que você vai ter que passar sozinho. O ministério, alianças, amigos, familiares não vão estar nesse processo. É entre você e Deus. Lembra de Jesus? Mateus capítulo 4, que estando ele cheio, Marcos diz, e Lucas também diz, estando ele cheio, que é um sinótipo, foi levado ao deserto. Ele não foi apontado, ele foi levado. O que é isso? É o Espírito dizendo, está no deserto, mas eu estou contigo. Não tem ninguém, mas eu estou contigo. Aparentemente está sozinho, mas eu estou contigo. Irmão, e pega isso aqui, pelo amor de Deus. Pega isso aqui. Deus não leva qualquer pessoa para o deserto. Deus leva pessoas cheias para o deserto. Porque pessoas vazias não têm maturidade para suportar o processo do deserto. E a Bíblia fez questão de dizer, tanto em Marcos quanto em Lucas, que eles jejuando 40 dias, e todos os dias o diabo vinha tentar ele. Isso aqui eu preciso pontuar. Quem está no batalha sabe, batalha espiritual sabe. Quem é meu aluno de batalha espiritual sabe que eu vou dizer isso aqui agora. Jejum não expulsa demônio. A igreja criou essa metódica, vamos fazer jejum para fulano de tal se liberta. Jejum não expulsa demônios. Ah, pastor, mas lá em Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 17, diz que essa casta de demônios não sai com jejum e oração. É a casta da incredulidade. Porque no capítulo 17 de Mateus, Jesus vai para o monte, leva 3. Pedro, Tiago e João, leva 3. Fica 9 ali embaixo. Os 9 que estão ali embaixo, um pai vai trazer um filho lunático para que eles expulsassem um demônio daquele rapaz, daquele jovem, daquele filho, daquele rapaz. A gente não sabe a idade. Só que o texto faz questão de dizer que os discípulos não puderam expulsá-lo. E quando Jesus volta, o pai fala, ô mestre, Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, e muitas das vezes cai na água e no fogo. Gente, pega isso aqui. Na água é o diabo tentando afogar aquele rapaz. Não é pocinha d'água, não. Não é pocinha d'água, não. E fogo é fogueira tentando matar aquele rapaz. Só que detalhe, você tem uma afirmação que muitas das vezes cai na água. Muitas vezes tentou matar na água, mas não conseguiu. Você tem uma afirmação que muitas das vezes caiu no fogo para matar, mas não conseguiu. Detalhe, Deus permite o diabo atuar, agir até um certo ponto. Deus permite a ferida, mas não permite a morte. Ai, não pega isso aí, pelo amor de Deus. Em Marcos 5 diz do Gadareno. Irmão, o Gadareno, ele tem uma legião nele, e a legião causa nele, proporciona a ele uma força descomunal, uma força muito grande, que ele despedaça a corrente, ele despedaça aguilhão. Cara, o cara está despedaçando corrente. Aí Deus diz que se feria com pedra. Gente, para de pensar. Um cara que está arrebentando corrente vai se ferir com pedra? A intenção é se matar com as pedras.
por mais forte e por mais força e resistência que aquele demônio tinha, e imputava naquele rapaz dele quebrar corrente, dele quebrar grilhões, Deus permitia que ele batesse em si, que ele se feria a si mesmo, mas ele não permitia a morte. Porque Deus tem plano, porque Deus tem propósito, e Deus só permite o diabo atuar até onde ele quer. Ele permite a ferida, mas não permite a morte. Oh, glória. Aí pega, Jesus vai dizer assim, ó geração incrédula e perversa. Essa expressão incrédula é falta de fé. Estou lá em Mateus 14, Mateus 17. A expressão incrédula é falta de fé. Perversa é quando eu posso fazer o bem e não faço. Porque todas as vezes que eu puder fazer o bem e eu não faço, eu me torno perverso. Até quando, Jesus dizendo, até quando eu vou estar com vocês e vocês vão sofrer? Traz o menino aqui. Jesus, a Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio, aliás, Jesus repreendeu o demônio e mandou ele sair. A palavra repreender significa, não vou colocar aqui não, a palavra repreender significa paralisar, deixar inativo e sem ação. Não vou colocar assim, vou colocar assim que é muito forte. Ó, repreender. Repreender, deixar sem ação, inativo, quebrar e cortar. Eu fui redundante, eu tenho que tirar isso aqui. Eu fui redundante aqui. Ó. Quebrar e cortar o efeito. Tá? Eu fui redundante colocando 2 vezes quebrar. Quebrar e cortar o efeito. Só que pega isso aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui, nós estamos falando sobre a martiologia, mas a gente está entrando numa questão muito espiritual. Para de amarrar tudo. Escutou um barulho, está amarrado. Carro custa uma coisa, está amarrado. Você amarrar, você deixar no lugar. E nós não fomos levantados para deixar as coisas nos lugares, principalmente de efeito trevoso, de efeito maléfico, de efeito demoníaco, de efeito diabólico. Não. Está na hora da gente começar a repreender e mandar embora. Vai embora para o abismo em nome de Jesus. Vai embora para o abismo em nome de Jesus. Sai e vai embora para o abismo em nome de Jesus. Para qualquer coisa, está amarrado, está amarrado. Você está amarrando ali. Aprenda a lidar com as armas que Deus te deu. Aprenda a lidar com as ferramentas que Deus te deu. E uma das ferramentas que Deus te deu para você estar sensível ao mundo espiritual é o jejum. Não é para expulsar demônio. O jejum faz com que você fique espiritual. Aliás, perdão, o jejum faz com que você fique sensível para sentir o mundo espiritual. Porque você está abrindo mão de coisas da carne, que é a comida e a água, e você está se entregando à oração e o jejum, porque jejum está ligado à oração. Não existe jejum sem oração. Ou seja, você está se desprendendo da terra, está conectando ao mundo espiritual, à região celeste. Jejum é para essas coisas. Ou seja, jejum é para me dar o quê? Mais sensibilidade para ouvir Deus, para ver as coisas, para sentir Deus. Tá? Aí o texto prossegue de Mateus 17.
Jesus repreende e expulsa o demônio e o menino é curado. Porque aquela patologia estava naquele menino por conta daquele demônio. A patologia é a enfermidade. A enfermidade só estava por causa do demônio. Porque existe enfermidade que não é para o homem. Existe enfermidade que o médico não vai resolver. É de ação espiritual. Tem que orar, repreender e expulsar. Para que aquela pessoa seja curada daquela enfermidade. Aí Jesus repreende, expulsa, aquele menino é curado. E logo naquele instante o menino sarou. Porque a patologia e a enfermidade estavam no demônio. E é tão claro que chegando em particular, os discípulos em particular vão interrogar Jesus e vão perguntar: Senhor, por que a gente não conseguimos expulsar aquele demônio? Olha a resposta de Jesus. Não é por causa do jejum. Olha a resposta de Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 20. É por causa da vossa pequena fé. Por isso que vocês não conseguiram expulsar aquele demônio. Mas se vocês tiverem fé, como? Não é fé do tamanho, é como um grão de mostarda. É algo demonstrativo, como um grão de mostarda. Vocês vão dizer para essa montanha, passe daí para acolá, e isso lhe será feito, e nada vos será impossível. Olha a expressão de Jesus. Se vocês tiverem fé e dizer. Porque não adianta ter fé e se calar. Eu tenho que ter fé e liberar a palavra. Porque Deus me ensinou assim na criação: haja, haja, haja. E as coisas foram acontecendo segundo o haja de Deus. Deus podia estalar o dedo, mas Ele fez tudo pela palavra: haja, haja, haja. Então você precisa liberar a palavra na sua casa. Você precisa liberar essa palavra no seu ministério. Você precisa liberar essa palavra na sua família. Você precisa liberar essa palavra no seu casamento. Gente, montanha ali é um termo figurativo, um termo alegórico, um termo demonstrativo, um termo simbólico, que você nunca viu na Bíblia, nem da história de quando o mundo é mundo, até hoje alguém tem com monte, passa daqui para colar, e você vai ver um monte passando. Ali, Jesus está fazendo uma expressão de linguagem, tá? Para que os discípulos possam entender que a montanha ali é um termo de linguagem, para que os discípulos possam entender que aquela montanha é uma resistência, é um obstáculo, é um impedimento. E Ele está dizendo, ó, se vocês tiverem fé e liberar a palavra, não tem impedimento que fique, não tem resistência que fique, não tem empecilho que fique, mas vocês precisam ter fé e liberar a palavra, porque toda resistência é quebrada pela insistência. É normal, quando o demônio se manifesta, ele quer te afrontar, quer fazer graça. Por quê? Porque a palavra diabo é o opositor. Tá? Então ele vai se opor. Tá? Satanás é acusador, diabo é opositor. Ele vai se opor. Ou seja, mas se ele se opor e você tiver medo, você não consegue expulsar aquele demônio. Porque quando o medo entra a incredulidade, entra a falta de fé. Aí você vai olhar para você e, rapaz, eu estou em pecado, não posso expulsar o demônio. Gente, o que expulsa o demônio não é a tua vida, não. Expulsa o demônio é o poder do nome de Cristo, gente. Fala com isso. Não é você. É o nome que você carrega. Só que detalhe, o diabo sabe quem você é na região celeste. Pega isso aqui é muito forte. Pega isso aqui. Lembra de Pedro? Jesus vindo andando sobre as águas, Pedro disse assim, ó, Senhor, se for o Senhor, eu mandei contigo. Jesus vem. Aí Pedro começou a andar nas águas. Olha o que a Bíblia diz. E olhando para o lado, vendo o vento, vendo a tempestade, teve medo. Quando entrou medo, ele perdeu a fé. A fé foi sendo reduzida. E quando a fé vai sendo reduzida, ele começa a afundar. E detalhe, se você for expulsar um demônio e você demonstrar medo, pega isso aqui. A ciência, ela comprova que quando você passa perto de um cachorro, se você sentir medo, você viu o cachorro, se você sentir medo, a sua pele solta um odor que o animal consegue sentir esse odor e te ataca por conta do medo.
só pontuar isso aqui. Se um animal consegue perceber o cheiro, o odor do medo, quem dirá o diabo, gente? Quem dirá os demônios, que são espíritos? Tá? Então pega isso aqui. Ele sempre vai opor, mas nunca condicione o expulsar demônio à sua vida. Porque o que expulsa o demônio é o nome de Jesus. Se você fala, pastor, se eu estiver em pecado, eu não vou conseguir expulsar. Gente, se o demônio manifestar agora, você não vai conseguir expulsar porque você está em pecado. Gente, a gente peca todo dia. Só que eu tenho que ter certeza de quem eu sou. E de quem Deus é na minha vida. Estou falando de pecado, não estou falando de iniquidade, tá? Tem pecado de estimação. Sabe que pecado de estimação que você vai cultivando ele? Aí fica ruim de você expulsar. Por quê? Porque você está cultivando o pecado. Porque aquele que guarda as palavras de Deus, as pratica, Deus o ama. E Deus o toma por filho. Então eu tenho que guardar e praticar. Porque o que vai mudar a minha vida não é o tanto que eu sei. Vai mudar a minha vida é o tanto que eu sei e pratico. Pegou isso aqui? Pegou? Isso aqui é muito forte. Tá? Então o jejum não expulsa demônio. O que expulsa demônio é o nome de Jesus. Jesus diz que você não conseguiu expulsar por causa da vossa pequena fé. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer para o monte, passa daqui para lá, vai passar e nada vos será impossível. Mas, porém, esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Que casta de demônios é essa? É a incredulidade. Ela só sai por conta do jejum e da oração, tá? Ok. Vamos lá. Prossigamos aqui. Atos 7. Vou ler o 3 de novo, vou ler o 4. Ó. E disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu vou te mostrar. Versículo 4. Então saiu da terra de Ur dos Caldeus, ó, viu? Faz questão de dizer que Deus apareceu para Abraão, não foi para Tera, mas ele saiu da terra de Ur dos Caldeus e habitou aonde? Arã. E habitou em Arã, ou Harã, ele habitou em Arã. E dali, depois que, o quê? Seu pai faleceu. Depois que seu pai faleceu, o que aconteceu? Deus o trouxe para a terra. Não, depois que Deus o? Trouxe. Deus o? Trouxe. Gente, olha para mim antes de continuar. Antes de continuar. Depois que Terá morreu, o que aconteceu? Deus o trouxe. Deus o trouxe. Não diz a Bíblia que Abraão continua a caminhada. É Deus o trouxe. Essa expressão aí emprega força. Lembra com você quando é mãe? Filho, tá hora em casa. Se você não chegar tá hora, eu vou te buscar. Deu tá hora, o filho não chegou. O que você foi? O que você fez? Foi lá buscar. Você o trouxe. Trouxe como? A base da força. É você indo, vem pra casa, menino. Tá entendendo? Vem pra cá, menino. É Deus dizendo, se terá o impedimento, eu vou tirar. Ai, gente. Pegou isso aqui não? Se terá é o impedimento que fez você parar no meio do caminho, eu vou tirar terá. A Bíblia diz que terá morreu. Porque tudo aquilo que foi impedimento para mim parar no meio do caminho, Deus tira. Porque o homem não impede o propósito de Deus. O diabo não impede o propósito de Deus. Oh glória! Deus vai cumprir os seus propósitos na nossa vida. Deus vai fazer valer a sua palavra. Seca-se a folha, cai-se a erva, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Vão passar o céu, vão passar a terra, mas a palavra de Deus não vai se passar. Oh glória, viste bem Jeremias, porque eu velo, estou de vigia, vigiando sobre a minha palavra para que ela se cumpra na sua vida. Isaías 43:13 diz que agindo Deus, quem impedirá? Jó vai dizer, antes eu te conhecia de ouvido, hoje os meus olhos te vê, porque bem
sei que tudo o Senhor pode e nenhum dos seus pensamentos, propósitos, desígnio, vontade pode ser impedida. Paulo vai dizer que a Deus pertence o querer e o efetuar. O efetuar e o querer está na mão do Todo-Poderoso. E pega essa palavra aí, Deus vai cumprir todas as palavras, todas as promessas que foi destinada à tua vida, que foi destinada ao teu ministério, que foi destinada à tua família, que foi destinada ao teu casamento. Não sei quem pega, mas Deus vai cumprir o que foi impedimento, Ele vai tirar. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. A gente precisa estar muito sensível a isso aqui, porque o que foi impedimento, Deus tira, mas não te perde. Deus tira, mas te traz. Deus tira, mas não te perde. Deus tira, mas te traz. E o trouxe. Aí, olha, e o trouxe para esta terra em que vocês habitam agora. Trouxe para Canaã. Trouxe para a promessa. Trouxe para o objetivo. Trouxe para o propósito. Pega isso aqui. Pega isso aqui. O que foi impedimento, Deus vai tirar. Aleluia. O que foi impedimento, Deus vai arrancar, mas Ele não te perde. Calabaraçanda, calaçúria, alabaracaio, terevasi, catuquitel, atadioma. Deus está falando com a gente, eu vou arrancar algumas coisas, oh glória, para cumprir propósito na sua vida, para cumprir promessa na sua vida. Deus vai arrancar. Gente, e por mais que doa, às vezes é necessário. Alabarachúria, alabaracândio, revicaçúria. Por mais que fira, por mais que doa, por mais que sangre, às vezes é necessário. Porque se Terá estivesse vivo, estivesse vivo, Abraão não chegaria ao seu destino. Abraão ficaria preso no lugar das oportunidades, no lugar das propostas, por conta da bandeja que Harã estava oferecendo para eles ali. Eles viram uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de alavancar os seus negócios, de alavancar a empresa, de alavancar a convicção que a história paralela diz, né? O historiador da história paralela diz que ele confeccionava imagens. Então pega isso aqui, Deus arranca, mas não te perde. Deus tira, mas não te perde. Às vezes é necessário que isso aconteça, para que a gente possa chegar ao nosso destino. E eu preciso pontuar isso aqui.
queira, vamos continuar no próximo vídeo.